Fala pessoal, beleza? Seguinte, hoje eu quero trazer uma visão clara e objetiva do porquê tem algumas pessoas que voam em 6 meses e tem outras que simplesmente travam e não conseguem chegar ao objetivo. E eu deixei anotado aqui três tópicos, né? Só para contextualizar e trazer um pouquinho mais de visão sobre isso, porque isso é algo que já aconteceu comigo e eu vejo acontecendo com muitas pessoas. E o que acontece? Vamos lá, a primeira coisa é que não é sobre tempo, é sobre direção. Porque quando a gente fala assim, porque algumas pessoas elas voam em 6 meses, só que a gente fica pensando, tá, beleza, mas o que elas fizeram para voar nesses 6 meses? A gente fica preocupado com os 6 meses e não efetivamente com o que precisa ser feito. E quando a gente tem clareza da direção, do caminho, da onde a gente quer ir, a gente consegue avançar muito mais rápido. E eu falo isso de que forma? Que é o seguinte, quando eu falo de direção quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então você tem que ter clareza da onde você quer ir e aí você vai conseguir encontrar o caminho mais rápido. E quando eu falo mais rápido, não é que 6 meses, um mês você vai conseguir o resultado. Até vou trazer um caso de um cliente faz alguns anos, né? Mas ele veio com uma expectativa que quando a gente estava conversando sobre fazer um trabalho para ele de posicionamento no digital, ele queria alcançar o resultado de 1 milhão de faturamento mensal em 3 meses. E eu falei assim, beleza, quanto você está faturando hoje? Não, hoje eu não faturo, eu quero começar um projeto novo. Aí eu falei, cara, é muito desafiador e é muito difícil você conseguir isso em 3 meses. É possível, só que você está com o tempo errado. Você tem que entender que não é sobre tempo, é sobre direção. Agora, do jeito certo, a gente pode conseguir. Só que você precisa entender que você tem que trilhar o caminho certo, porque é impossível? Não é. É difícil? É difícil. Então, pode ser que a gente bata isso em 3 meses, que eu acho muito difícil. Pode ser que a gente bata em 6 meses, pode ser que bata em um ano, pode ser que bata em 3 meses. Mas é o caminho que você quer seguir? 3 meses, não, 3 anos. Mas é o caminho que você quer seguir? Uma vez que você queira seguir esse caminho, aí faz sentido a gente seguir por essa jornada. E dentro desse alinhamento, a gente tirou essa expectativa de tempo, colocou isso como um objetivo audacioso, algo grande que é possível, e a gente foi em busca desse resultado. Mas eu estou trazendo só esse ponto específico, por quê? Porque muitas vezes você não vai conseguir esse resultado. Negócios de verdade, eles demoram para ter resultado. Às vezes a gente fica naquela visão de curto, médio e longo prazo. E se a gente for ver na prática, às vezes a gente fala assim, curto prazo, alguns meses, médio prazo, de 1 a 3 anos, longo prazo de 3, depende do nicho, depende do que você está olhando efetivamente, só que as pessoas encurtaram muito isso, como se o longo prazo fosse 6 meses e o curto prazo fosse 3 dias. E isso daí a gente tem que ter essa clareza que não é bem assim que as coisas acontecem. Então a gente precisa parar de ser um pouco ansioso e entender que existe um processo. E por que eu falo desse processo, dessa direção? Porque uma vez que você sabe onde você vai, aí tem três coisas que você tem que estar alinhado, que é o seguinte. Primeiro, você tem que tomar uma decisão. Segundo, você tem que ter estrutura. E o terceiro eu vou falar por último, mas eu queria trazer clareza desses dois, por quê? Quando você toma uma decisão, é tomar a decisão de seguir aquele caminho efetivamente, de tá, eu sei para onde eu quero ir, eu sei o direcionamento, eu sei que eu estou estruturando um negócio de maneira que eu possa ter um faturamento de 1, 2 milhões ali por ano com um time enxuto. Só que, vamos lá, é, primeiro, a decisão. Decidir que é isso que eu quero. Uma vez que você tomou a decisão, não importa o tempo, importa o meio que você vai fazer, o como você vai fazer isso. E aí vem a estrutura, porque existem diversas formas de você chegar em um resultado. E hoje a gente vê muita gente falando sobre a questão do digital, efetivamente. E até eu vejo muito que é o dito o marketing digital. Mas marketing é marketing. Só que quando você olha para dentro da internet, você está olhando para o digital, mas marketing funciona também para offline, funciona para vários outros lugares. Então a questão é, qual que é a estrutura base que você vai fazer com que isso aconteça? E uma vez que você tem clareza disso, aí você consegue, depois de ter tomado a decisão, ir avançando e fazendo o que é necessário para você chegar lá. E até o terceiro ponto que eu queria trazer é faça isso de maneira simples, porque é até uma coisa que eu vou falar por mim. Isso acontecia muito comigo. Eu tinha uma visão, às vezes falava assim, beleza, eu quero estruturar um negócio no digital que ele tem capacidade, tem a possibilidade de alcançar múltiplos milhões. Só que pensando nos múltiplos milhões, você tem que ter um caminho mega complexo. E você quer começar com essa complexidade toda. Isso é muito difícil de você conseguir começar. E você tem que começar da maneira mais simples. Vai falar assim, tá, beleza.
Se essa é a jornada toda que eu estou imaginando, eu tenho vários canais de aquisição, eu tenho vários produtos, tá? Qual é o único canal de aquisição que eu preciso olhar agora? Qual o posicionamento, qual oferta que eu vou oferecer, qual a embalagem que eu vou colocar nesse produto, nesse serviço e como que eu vou vender ele efetivamente. E aí eu tenho uma jornada, um funil. E a partir disso beleza, agora eu vou validar isso e aí eu vou criando novos funis, vou ajustando isso ao longo do percurso para conseguir esse resultado macro. E o problema é que às vezes a gente olha para o todo, para o ponto de chegada ou para aquele limite que a gente consegue enxergar e a gente já quer construir tudo de uma vez. E é muito difícil. E isso demora anos, porque muitos ajustes vão precisar ser feitos no caminho. Tem outra coisa que eu falo que é o seguinte: nenhuma batalha é vencida sem um plano, mas nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então a gente pode planejar algo para daqui a 10 anos, só que vai passar 3 meses e a gente vai ver que nosso plano já precisa de ajuste. Porque a gente falou, cara, eu não tinha considerado isso, só que tem coisas que você só vai entender quando você for para o campo de batalha. E isso daí vai ser comum, só que uma vez que você sabe a direção, você pode fazer os ajustes e chegar lá. É aquela as pessoas trazem a referência do GPS. Você tem um GPS, você tem que fazer duas coisas: falar onde você está e falar onde você quer chegar. Só que digamos que no meio do caminho você encontra uma rua fechada e você vai precisar mudar a sua direção. Então, eu vou virar à direita. E ele vai recalcular a rota mais simples para você chegar no seu objetivo. Isso vai acontecer ao longo do percurso. Mas uma vez que você tem a direção, por isso que eu falei sobre a questão não é tempo, é direção, você consegue chegar mais rápido lá e acaba não se perdendo. Porque é diferente de você falar, tá, eu quero chegar, quero sair do ponto A ao B e de repente você mudar e quer ir para o C. Só que o C, você precisa voltar todo o caminho que você percorreu para chegar lá, entende? Então, essa é a visão. Então, assim, eu só queria recapitular alguns pontos e trazer essa clareza de que, primeiro, não é sobre tempo, é a direção, onde você quer chegar. E a partir disso, você tem que tomar a decisão de, tudo bem, é realmente isso que eu quero fazer, é isso que eu vou focar, e aí sim eu vou ter uma estrutura que seja o mais enxuta possível para chegar, é até a visão de MVP, né? O mínimo produto viável, é falar assim, isso daqui é o mínimo que eu preciso ter para chegar lá. E uma vez que eu chego, consigo deixar meu negócio estruturado, conseguir algumas vendas, eu vou otimizando ele, eu vou melhorando, vou adicionando camadas ali no meu negócio para ele crescer. E é isso que a gente tem essa clareza. E simplificar, porque não adianta você fazer algo ultra complexo se você está iniciando ou se você não precisa de tudo isso, porque você acaba deixando uma estrutura, um peso muito grande para você carregar. E quanto maior esse peso, mais difícil de você avançar. E até eu vejo grandes negócios que um desafio deles eles já se posicionaram, eles já estão bem estruturados, só que a estrutura é tão grande que se eles quiserem fazer um ajuste no meio do caminho, isso daí dá muito trabalho para eles. E isso daí acaba sendo algo ruim. Então, para que a gente vai pegar o lado ruim das grandes empresas e tentar utilizar no nosso negócio? Então, a gente precisa simplificar para facilitar e avançar com mais facilidade. Porque aí a gente chega no último ponto, que é o seguinte: entendendo toda essa visão, sabendo disso, o que você vai fazer? Porque o título da visão que eu queria trazer para vocês, e até eu deixo isso como um questionamento para você pensar, por que tem gente que voa em 6 meses e outros que travam por anos? A grosso modo, esse é o problema. Essa é a visão que não é o processo, é a jornada que não é claro o suficiente na mente de alguém para conseguir avançar da melhor forma e conseguir ter esse resultado mais rápido. Porque até eu vou trazer uma história rápida, né? Até sobre mim mesmo, sobre a minha realidade. Por quê? Vamos lá. Eu vou resumir mais ou menos assim. A primeira vez que eu fiz 1 milhão no digital, se eu for considerar o tempo, demorou 31 anos, desde o nascimento até meus 31 anos. E beleza, depois que eu cheguei nesse resultado e foi dentro de um ano, no segundo ano, eu mantive esse resultado. Por quê? Porque eu cheguei num nível que eu entendi que os desafios eram diferentes, as dores eram diferentes e os problemas também. Então, o que me ajudou a chegar lá não é o que ia me levar para o próximo nível. Só que eu entendi aonde eu queria chegar, cheguei, fiz os ajustes e consegui avançar. Só que a partir daí, eu consegui resultado cada vez mais rápido, porque eu já tinha trilhado o caminho. Então, eu já sabia que
para eu chegar do ponto A ao B, para eu sair do 0 ao 1 milhão, eu precisava traçar aquele caminho. Do 1 aos 2, eu precisava replicar isso de uma maneira mais eficiente, que eu conseguisse chegar mais rápido. E ainda assim tinha detalhes, tinham desafios no caminho que eu fui encontrando que eu não tinha antes. E eu falei, tá, tudo bem, mas agora eu só preciso reajustar a rota para conseguir avançar e chegar no meu objetivo. Então, essa visão que eu queria trazer para vocês e que vocês pensem, sabendo disso, o que você vai fazer? O que você vai fazer sobre a decisão que você precisa tomar, sobre a direção que você precisa tomar, a decisão que você precisa tomar, a estrutura que você vai colocar e a simplicidade que você vai adotar para você chegar a isso de maneira mais rápida. Então, se isso fez sentido para você, se você gostou, se fez sentido até aqui, comenta aí o que você teve de insight para a gente poder compartilhar e eu até trazer uma visão aí sobre seus desafios e poder ler e ajudar vocês na jornada, beleza? Então, fica comigo, é só o começo.